Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa reflexão, São Máximo Confessor, a segunda centúrias sobre o amor, sobre a pura oração, nosso 20º encontro. Vamos trabalhar essa centúria 38ª, que diz o seguinte: o demônio do orgulho segue dois caminhos em sua malícia. Ou bem, ele persuade o monge, ou a pessoa que quer se aperfeiçoar, a atribuir as boas obras a si mesmo e não a Deus, que dispensa os bens e concorre para o seu cumprimento. Ou bem, se não pode persuadi-lo, ele o incita a desprezar os irmãos monges, que ainda são imperfeitos. Mas quem se deixa levar a tais coisas, ignora que é o diabo que o está persuadindo a recusar a ajuda de Deus. Pois se ele despreza os que não conseguiram levar as obras até o fim, ele pressupõe que, evidentemente, alcançou o bem por suas próprias forças, o que é impossível, porque o Senhor disse: sem mim, vocês nada podem. Mesmo que a obra seja dirigida para o bem, nossa fraqueza é incapaz de chegar ao fim sem aquele que dispensa os bens, isto é, sem a ajuda daquele que dispensa os bens, que é Deus. Então vamos trabalhar a nossa reflexão caminhando paulatinamente, na reflexão dessa centúria número 38. O demônio do orgulho segue dois caminhos em sua malícia, afirma Máximo o Confessor. O ser humano é chamado a crescer em virtudes para poder se aperfeiçoar e atingir a perfeição, inspirado e também impulsionado pela graça divina. Quando ele dá ouvido aos vícios, ele vem inspirado por um demônio específico, que cada vício, quer tirar do ser humano, tentando tirar o ser humano do caminho da virtude, a não seguir esses caminhos da virtude. Então, São Máximo afirma que existe um demônio do orgulho. Esse demônio, que tenta o ser humano em sua malícia, segue dois caminhos para impedir o crescimento humano nas virtudes, impelidos pela graça. Primeiro caminho, ou persuadindo o monge, ou aquele que quer crescer à perfeição, a atribuir as boas obras que ele realiza ao esforço de si mesmo. Isso aqui era uma tese de Pelágio, que dizia que o ser humano por si mesmo pode crescer na virtude e que não precisa da graça de Deus, independente da graça de Deus, simplesmente pelo esforço humano. O demônio do orgulho persuade a pessoa de que Deus nada tem a ver com as boas obras que ele realiza, e que essas boas obras é puro esforço humano, fruto da sua vontade e do seu livre-arbítrio.
Mas ele, no seu orgulho, esquece que Deus é aquele que dispensa os bens, isto é, as graças, né? E concorre para o seu cumprimento, o cumprimento do bem. Isto é, eu só posso fazer algo de bom porque Deus é o autor de todo bem que eu possa fazer. Ele me dá as graças necessárias. Vamos ver quais são as graças. Primeiro ponto, a graça do início. Isto é, a graça para fazer o bem. Então, antes que eu chegue a fazer o bem, Deus já me deu essa graça, onde eu vou me dispor a fazer o bem, sustentado por essa graça inicial. Segundo, a graça coadjuvante. A graça divina que me acompanha na realização do bem, que está junto comigo na realização que eu faço do bem. E o terceiro ponto é a graça da perseverança final. A graça que ele me dá para que eu possa atingir a meta final, que é o bem que eu proponho. De outro lado, existe um outro caminho, né, que o demônio do orgulho quer impedir o crescimento humano. Então, o segundo caminho. O demônio do orgulho pode também persuadir o monge ou aquela pessoa que quer se tornar perfeita na vida espiritual e contemplação, né? E ele, então, esse demônio não conseguindo persuadi-lo nesse primeiro ponto, né? Querendo que ele atribua a si mesmo seu próprio esforço à conquista de um bem, aí ele, o demônio, incita, nesse segundo caminho, a desprezar os irmãos que ainda são imperfeitos. Para poder ilustrar isto, podemos olhar aquela parábola de Lucas, no capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14, onde Jesus nos fala: para alguns que confiavam na sua própria justiça, no seu próprio esforço, na sua própria iniciativa, e desprezavam os outros, ele se julgava perfeito, né? Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro era cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu faço jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu declaro a vocês, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Ora, qual a conclusão que São Máximo chega nessa exposição desses 2 caminhos? Ele diz: quem se deixa levar a tais coisas ignora que é o diabo que o está persuadindo a recusar a ajuda de Deus. É não só um ato de orgulho, mas um ato de soberba, porque ele diz: esta aqui eu não preciso de Deus para fazer isso, não é? Assim, a pessoa deve ter a sabedoria para discernir o que é de Deus e o que não é. A pessoa que consente em se deixar levar, perdendo a sua autonomia, a sua liberdade, e se inspirando numa heteronomia, numa inspiração externa,
que o conduz a realizar coisas sem o consentimento correto de si mesmo, um ente externo que conduz a pessoa, e agindo assim, ela perde o senso de equilíbrio e prudência. Ela vive na ignorância, não percebe que está sendo levado para o caminho de orgulho e arrogância, atribuindo a si as conquistas que obteve na vida. Mas essas pessoas são inspiradas pelo diabo a recusar a ajuda de Deus, a graça divina, e a confiar em suas próprias conquistas e forças. Agindo assim, ela se fecha à graça, ela recusa a graça, a ajuda de Deus. Assim, ao desprezar os que não conseguiram levar as obras até o fim, diz São Máximo, isto é, os que não conseguiram atingir a perfeição, e essa pessoa que conseguiu se sente superior, olhando-as com desprezo, porque elas não alcançaram a perfeição, ele, essa pessoa arrogante, orgulhosa, que é conduzido então pelo demônio do orgulho, se perde achando que ele consegue as coisas porque ele mesmo se esforça e não precisa dos outros, nem de Deus. Ele pressupõe que evidentemente alcançou o bem por suas próprias forças. Ele se bastou para conquistar seu crescimento pelo próprio esforço. Lembrem Jesus que diz: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, isto é, quem quer salvar a sua vida pelo seu próprio esforço e orgulho vai perdê-la. Marcos capítulo 8, versículo 35a. Esta atitude é impossível porque o Senhor Jesus diz: sem mim vocês nada podem fazer. João capítulo 15, versículo 15. Ou ainda, Marcos 8, 35b. Quem perde a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Perder sua vida é estar aberto à graça divina. Abrir-se à graça para o bem, em razão de Jesus e do Evangelho. Se entregar, deixar a graça agir. A graça do reino, a graça de Cristo, que age na pessoa para que ela possa atingir e realizar o bem. Mesmo que a obra seja dirigida para um bem, por melhor que seja esta obra, nossa fraqueza humana é incapaz de chegar ao fim sem aquele que dispensa os bens, isto é, sem Deus. Sem Deus nada podemos fazer. Por isso podemos dizer como Santa Teresa d'Ávila: tudo é graça. Sem Deus, isto é, sua graça, nada podemos fazer de bom e de bem. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.